Juízes capítulo 6. Juízes capítulo 6. Está sem imagem, tá funcionando normal aí? Vou deixar quieto. Acharam Juízes 6? Eu vou ler do verso 25 ao 26. Livro de Juízes, no capítulo 6, verso 25 ao 26. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: Toma o boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. E edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente. E toma o segundo boi, e oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Pai, eu te dou graças, eu te honro, eu glorifico a ti. Tu és grande, tu és Deus de poder, meu Pai. Tu és Deus poderoso, Pai. Toma, Deus, nossos corações, meu Pai, e enche nossas vidas, ó Deus, da tua presença, Pai. Dá-nos tua palavra, Deus, em um nome do Senhor Jesus. Nome de Jesus. Muito bem. Nós temos aqui uma ordem simples e clara. Edifica ao Senhor teu Deus um altar. E eu estava lembrando, para vocês que fazem anotações, provavelmente tem anotação de alguém que pregou nesse texto recentemente, ou pregou algum dia, ou pelo menos sobre esse assunto de altar. Acho que o Fábio falou sobre altar, se não falo mesmo. Eu sei que o pastor Carlos, numa das suas vindas aqui, ele falou sobre altar. Nós temos um altar. Jesus Cristo é esse altar. Mas aqui especificamente, neste encontro, há uma sugestão ou uma ordem de Deus simples e clara. Edifica ao Senhor teu Deus um altar. Então, um altar para Deus. Ou um altar a Deus. A despeito do fato de que sabemos que Jesus Cristo é nosso altar, cabe-nos edificar esse altar. Cabe-nos edificar um altar a Deus. Esse altar me parece que aquele divisor de águas, me parece que aquela marcação de que eu posso ir até aqui. Eu gosto demais, no passado Deus trouxe isso ao meu coração, dessa coisa de liberdade de pipa. E todo cristão é praticamente uma pipa. Nós somos livres para alçar voos, ir e vir, mas tem uma linhazinha chamada Espírito Santo que nos prende até onde nós vamos. Imagino eu que esse altar, eu fiquei pensando que esse altar que deve ser levantado a Deus, talvez seja essa linha, é aquele lugar até onde nós podemos ir. É aquele lugar onde nós temos que parar e adorar a Deus. Às vezes a gente fica impactado com algumas palavras. Recentemente alguém pregou aqui sobre os 10 leprosos e aquele que voltou. E eu tenho me perguntado se eu tenho voltado para reconhecer Deus nos seus feitos em minha vida. Talvez o altar serve para isto. Para de vez em quando eu me deparar com um lugar ou com uma circunstância, sei lá, um lugar imaginário ou um lugar, enfim, espiritual, onde eu reconheço que Deus fez na minha vida. Uma coisa é fato. Há uma ordem simples e clara. Edifica um altar a Deus. E em relação a esse altar edificado a Deus, a primeira coisa é que ele ocupa o primeiro lugar em nossas vidas. Uma das coisas que Freud deixa claro é que nós vamos nos libertando à medida que nós vamos nos conhecendo e principalmente conhecendo o nosso interior.
Eu acho que Freud ouviu minhas palavras ao escrever isto, porque já faz um tempo que eu tenho dito que se por fora está bagunçado, eu fico estarrecido com como deve estar por dentro. Porque nosso exterior nada mais é do que um reflexo daquilo que estamos de nossa alma. Aquela que se desfará no dia da nossa morte, mas que até lá ela compõe, ela aloja, ela borbulha nossas emoções, boas ou ruins. O fato é que quando nós não damos conta de nos centrar, quando nós não damos conta de nos organizar, é fato que Deus não está em primeiro lugar em nossas vidas. Poxa, se eu não consigo lidar com as coisas aqui deste tempo, imagine se eu vou conseguir colocar Deus como primeiro lugar. Mas este altar do qual foi pedido que se edificasse, das suas primícias, no versículo 25, é que Deus esteja em primeiro lugar. Toma aquele boi que pertence ao teu pai, a saber, o segundo boi, especificamente aquele de 7 anos. Não é qualquer coisa, não é qualquer lugar, é Deus em primeiro lugar. E derruba o altar de Baal. Eu fico imaginando que esse ocupar o primeiro lugar é ajustar, ou ajeitar, ou limpar a casa. Sabe, Jesus Cristo diz que, de uma outra forma, ele fala de outros parâmetros, ele usa a metáfora da casa cheia de espíritos, né, da casa cheia de demônios que ali se alojam, e vem Maria e chama mais 7. Uma coisa é fato, para que Deus habite, faz-se necessário uma certa organização. Faz-se necessário uma certa primazia. Faz-se necessário um certo parar com a infantilidade. Amadurecer. Aprender a colocar Deus em primeira instância, a saber que esse altar que deve ser levantado não é um altar bagunçado, mas eu acho interessante, vai lá, separa o novilho separa o novilho para o boi para o sacrifício, derruba o altar de Baal e edifica um altar a Deus, limpa o coração, prepara a oferta, e aí levanta um altar. Dizem que humildade, aliás, o Kenneth Hagin escreve sobre isso, seu livro O Nome de Jesus, que ser humilde é ser exatamente o que você é, nem mais, nem menos. E Deus vai nos cirandando, ou nos moendo, ou nos colocando no lagar, até que a gente entenda quem somos de fato e de verdade. Apesar de me auto-intitular com dom de mestre, tenho avaliado e compreendido que não tenho conseguido ensinar muita coisa. Há 20 anos falo a mesma coisa, e há 20 anos vejo a mesma coisa. Então a gente precisa fazer essas auto-reflexões. Porque na maioria dos casos nós queremos chegar aqui com um altar brilhoso, purpurinado, supremo e espetacularmente criado, sintético, mais lindo, criado em nossas imaginações, e achando que Deus aceitou o nosso altar e tem aceitado a nossa oferta. Claro, evidentemente, que eu deito e durmo com a consciência de que falei sobre isso diversas vezes, mas o caminho é simples e claro. Prepara uma oferta decente, escolhida, de primazia, escolhida por Deus, derruba os altares de Baal de dentro do teu coração. Aí sim, em terceiro lugar, faz um altar a Deus. Talvez esse altar tenha primazia. Tem um jargão, a gente é o que é. E a gente repete. A gente repete história. Sabe como é que você foi com o seu primeiro marido? Mais cedo ou mais tarde você vai ser com o seu segundo. A não ser que haja uma mudança muito grande. Eu entrei no município, na escola, há 20 anos atrás. Eu tenho me pegado como aquele mesmo professor de 20 anos atrás, fazendo as mesmas coisas. Como, por exemplo, essa semana eu estava conversando com meus alunos, dizendo, olha, eu ainda tenho mais alguns anos de vida e vou ver vocês na maioridade
ou no Meganésia, ou bem-sucedido. E hoje dá para ter uma luz do que vai ser. Porque esse comportamento, ele é sistematizado naquilo que nós vivemos, e parece que nós só agimos daquele jeito, passa ano, sai ano. Quando eu era pequeno, eu ouvi um conselho de um cidadão não muito apropriado, e a vida tem seus interesses e suas incógnitas, mas meu melhor amigo de infância era um matador de aluguel. Polícia, depois que já tinha mudado, depois sumiu, né, perdemos, mas eu admirava ele, eu achava ele o máximo, né, ele era um amigo do povo da chácara, lá da roça. Então ele sumia, ficava 3, 4 meses sumido, ficava lá 2 meses fugido lá, era amigo de todo mundo, meu pai. Inclusive o mundo é tão pequeno e Deus escreve certo em linhas tortas que um determinado prefeito de uma determinada cidade pagou ele para matar meu irmão, que era policial. E ele chegou lá na determinada cidade para matar meu irmão. Falou assim, mas Braga, é você? Cara, vaza. Que pela metade do preço que me pagaram, tem 10 aí que te mata rindo. Vaza daqui. E aí um dia, no mutirão lá, eu estava lá encostado à enxada. Nós estávamos mutirão de arranca-toco. Só quem morou na roça sabe o que é um mutirão de arranca-toco. Se você nunca foi no mutirão de arranca-toco, você também nunca foi no forró depois da janta do mutirão de arranca-toco. Era uma coisa sensacional. No truco que tinha de noite para relaxar os músculos. Mas enfim, lá pelas 2 horas da tarde, eu estava lá encostado à enxada, sem mais um pingo de força. Lembrando que eu tinha uns 25 quilos naquele tempo. E ele chegou e falou assim, olha, João, não existe um mau peão. Existe uma má pessoa. Se você ludibriar o serviço aqui na roça de Rancatoco, você vai ludibriar o serviço se você for um juiz de direito. Porque a força não está no braço, está no caráter. E quando o cidadão tem um desvio de caráter, ele vai ludibriar, ele vai tentar ludibriar Deus a sua vida toda. Então, ou estuda, para não ter que arrancar toco, ou arranca toco direito. Eu acredito que eu nunca tenha esquecido disso. Que, na verdade, a falha está no nosso caráter. Não são nas nossas condições. São nos nossos altares a Baal que nós não retiramos. E nos convencemos de que podemos fazer altares a Deus paralelos aos altares de Baal. Mas a ordem é simples e clara. Toma o boi que pertence ao teu pai, a saber, anota aí, filho. O segundo boi, anota aí, aquele de 7 anos, derruba o altar de Baal. Aí vai lá e edifica um altar a mim. Eu tenho que estar em primeiro lugar. E uma segunda coisa que eu aprendo com esse texto é que esse altar precisa ser suficiente. Mas hoje eu estava a pensar disso. Por quê? Deus não tem sido suficiente para a maioria de nós. Não tem sido. Não sou contra nada. Mas o meu sobrinho, essa semana, segunda-feira, postou lá no grupo da família, no momento, postou não, né? No momento da oração, ele anunciou a segunda gravidez de sua esposa. E vira aquela febre no grupo, aquela briga, né? O povo quer escolher o sexo e escolher o nome. Mas está de 1 mês, meu Deus, não dá para fazer isso. Mas o povo está lá brigando desde segunda-feira. Aí eu fui lá e falei, vou escandalizar. Não importa ser homem, não importa o gênero, se é masculino ou feminino, e ainda mais, não importa a escolha de gênero que ele fizer no futuro. O que importa é que seja abençoado. Ai, mas o pastor falando isto. Ó. Teve até efeitos especiais. Mas um pastor fazendo isto, falando isto. Meus queridos, interessantemente, por isso que eu estou dizendo para vocês, atualmente eu não sou contra nada. Não sou contra medicamento, não sou contra nada.
sou contra auxílio, inclusive vou até contar para vocês de primeira mão, tenho até carteirinha. Agora eu sou oficialmente um aluno de bacharelando em psicanálise. Já fiz até minha primeira prova. Mentira, fiz 2 provas. Só não lancei a segunda, mas já fiz 2. Daqui 4 anos, serei psicanalista. No plural não, né? Aí já foi uma esquizofrenia, né? Mas, enfim, sou contra nada, pedir ajuda nada. Mas a gente tem que tomar cuidado. Quando esse monte de bengala do século 21 estão substituindo Deus na sua vida. Vai lá e arranca o altar de Baal. Porque o altar erigido a Deus deve ser suficiente para todo filho de Deus. Já pensou nisso? Se você não tem altares paralelos, bengalas, uma coisa é precisar, outra coisa é encostar. Uma coisa é precisar, outra coisa é fugir da realidade e não enfrentar. Mas o altar de Deus deveria ser suficiente para nós, para mim, para você. Por isso a ordem é clara, companheiro. Não vai dar legal enquanto você não arrancar o altar de Baal. Vai dar ruim. Viver uma vida dividida é uma vida terrível, né? Em todos os aspectos. Quando a gente é pobre, finge que é rico, isso é uma desgrama. Isso é um conceito. Quando a gente não tem dinheiro, finge que tem. Porque a gente não finge que é rico, mas gasta doidado. É distúrbio do mesmo jeito. Ou o contrário, quando a gente tem, finge que não tem. Vive na miséria. Enfim, quando a gente é crente e finge que não é, ou quando a gente não é e finge que é. Enfim. Isso é vida dividida. Como é que se faz isso? Como é que se conserta isso na vida cristã? Então, somente derruba o altar de Baal. Porque o altar ao Deus eterno ele é suficiente para nos sustentar de pé neste mundo. Terceiro lugar, esse altar que deve ser erigido, então é um altar que precisa ocupar o primeiro lugar na sua vida, ele deve ser suficiente na minha, na sua vida, e é um altar que Deus deve ser honrado por sua grandeza ali. Estou lendo um livro do Dostoiévski. Vamos ver até que dia que eu aguento, porque o bicho tem 1000 páginas, 996. Os irmãos Karamazov. Eu tive que ficar lá escrevendo Karamazov, porque eu falava Kamarazov. Né, irmã Jaciara? Eu estou na página 200 e pouco. É a discussão de um pai, 3 filhos e um filho postiço. Logo, 4 filhos. Sobre se Deus perdoa ou não. Meu Deus! Lá em 1800 e pouco, o povo estava na neura, tentando encontrar a razão se Deus perdoa ou não. Acho incrível que nós sabemos agora, claro, para nós já está mais claro, temos literatura, temos tudo. O que nós não sabemos é honrar a Deus por tamanho perdão. O que nós não sabemos é servir a Deus com primazia. O que nós não sabemos é que Ele colocou, se eu fosse como aqueles 2 estranhos no ninho ali na mesa da Assembleia de Deus, eu diria, talvez o que vocês não sabem é que Deus fez uma chave de ouro na sua mão. Eu ainda não tenho cacifre para carregar a chave de ouro. Portanto, eu creio que Deus colocou um dom na minha mão. Mas se você quiser pensar que é uma chave de ouro, tudo bem. Só que a chave de ouro dá mais trabalho para guardar. Eu acho.
Talvez o que nós precisássemos entender é que Deus colocou algo em nós, sopro da vida, um dom. Aí eu poderia ficar aqui o resto da semana, começando com Jeremias 41:10. Maldito? Não, esse foi Jesus, que faz a obra do Senhor relaxadamente. Poxa, está vendo por que o altar de Baal tem tido primazia? Caramba, eu posso esquecer tudo, menos o que Deus, para ficar mais bonito, né, Jaqueline? Para ficar mais valoroso. Eu posso esquecer tudo, mas eu não posso esquecer a chave de ouro que Deus pôs na minha mão. Há um chamado específico para cada um de nós. E quando eu falo então, por que eu falei isso? Porque aqui no verso 26, edifica o Senhor o teu Deus um altar no cume deste lugar, lá no alto, deste lugar forte, num lugar conveniente. Honre a Deus na sua glória. E já é sabido, Jânio, que a única coisa que Deus aceita de nós é o exercício do nosso dom. Lembra lá em cima, pega o sétimo boi, aliás, o segundo boi de 7 anos. Nunca foi possível você, meu querido, você não lhe cabe, não é possível. A Bíblia diz que você simplesmente não pode escolher a oferta que você vai dar a Deus. Se tem dúvida disso, lê calmamente a história de Caim e Abel. Você jamais escolhe a oferta que você vai dar a Deus. Deus aqui chega e diz, olha, pega o boi de 7 anos, o segundo boi que tem 7 anos, num lugar forte e conveniente, lá no cume, edifica o altar e oferece a mim. Então o que você pode fazer desse altar para que Deus seja honrado na sua grandeza? É ofertar o teu dom. É ofertar o teu chamado. Algumas redundâncias que já estão me dando preguiça. De vez em quando a gente ouve umas redundâncias, né? Aquela insistência, né? Que pastor é sem educação, que tem gente que fala que pastor, que pastor é isso, que pastor essa vida para comprar lustre. Essa foi só piadinha para oprimir mais um pouco o menino. Mas são essas redundâncias do dia a dia que, na boa, arranca o altar de Baal, edifica um altar a Deus, pega a oferta que Ele escolheu para você ofertar, e vem cá me implorar para eu deixar você ofertar. Porque eu devia ser mau e falar assim, não, agora se lasque. Mas ainda resta em mim o temor de Deus, eu vou dizer sim. Eu vou dizer, passou da hora. E eu vou dizer, até que enfim. Porque Deus precisa ser honrado na sua grandeza. E o que nós podemos fazer para que Deus seja honrado em sua grandeza é ofertar a oferta que Ele mesmo propôs. E Ele propôs. Tenho dúvida que Ele propôs. E ainda tem mais um para encerrar. Então, em primeiro lugar, é um altar a Deus, mas um altar que ocupe o primeiro lugar na sua vida. Enquanto tiver altar de Baal, vai ser isso. Vai ser, querido, vai ser, querida, vai ser isso. Um tempo de fogo, um tempo de monte, um tempo de vale, um tempo de monte, um tempo de vale. Eu queria que você estivesse cansado de viver isso. Eu estou cansado de testemunhar isso. Deus em primeiro lugar. Esse altar é suficiente. Derruba o altar de Baal, que Deus irá te sustentar. Onde Deus é honrado por sua grandeza, e a única forma de Deus ser honrado em sua grandeza é você dando a oferta que Ele mesmo propôs, ou seja,
seu chamado. Não é brincadeira. Por isso que eu digo que essas redundâncias são as águas de março. Ainda bem que acabou março, né? Não acabou não, ainda vai dar mais enchente. De São José, São Paulo, as tão cantadas águas de março já vieram. Ontem e hoje pensei que ia rodar tudo, né? Mas tão redundantes quanto as águas de março. Chega uma hora que Deus precisa ser honrado. E por fim, esse altar é um lugar de dedicação e esforço. Nunca discuti, passei um tempo sem anunciar, mas não discutia. Você é salvo pela graça. Eu não discuto isso, eu não discuto a sua salvação. Mas tirando da sua salvação, o resto tudo tem um preço alto e tudo é discutível. Não posso, e às vezes que eu falei estava errado, não posso dizer que você é salvo ou não é salvo, isso é um problema teu. Agora, que você é crente ou não é crente, posso dizer tantas quantas vezes eu quiser. Porque o termo crente, da sua raiz, é o praticante do cristianismo. Tem nada a ver com salvação. Aí, como seu pastor, eu digo, você pratica o cristianismo ou você não pratica o cristianismo. Ou essa sua prática, né, está certa, ou essa sua prática está errada. Estava no barbeiro, com uma de minhas camisas do Corinthians. Chegou um outro cliente, sentou e falou assim: estou te devolvendo fulano de tal, porque ele não serve para merda nenhuma. Eu olhei para ele e falei assim: uai, Vanderlei Luxemburgo está dirigindo o seu time? Pensei que ele tinha morrido. Porque o único técnico que eu sei que é do Corinthians é o Vanderlei Luxemburgo. Ele, como assim? Eu falei assim, você já viu falar de católico não praticante? Eu sou um corintiano não praticante. Eu não sei quem está escalado, não sei quem joga, não vejo o jogo, quer saber, tem rádio, quem sabe. Acho perca de tempo ver um jogo inteiro. Se eu fosse Deus, não entrava no céu quem assiste o jogo inteiro. Então, glória a Deus que eu não sou Deus. Tem católico não praticante, tem corintiano não praticante e tem crente não praticante. Salvo, vai entrar no céu. Se eu pudesse escolher, não estaria do meu lado, lá diante do Cordeiro, mas eu não posso. E lá, por isso que lá não vai ter sentimentos, senão isso não ia rolar não. Ia rolar uma intriga lá. Certeza. Por isso que a alma, viu, dicotomia, por isso que a alma lá se desfaz. Porque se tivesse sentimento, ia rolar uma intriga. Sai de perto de mim, seu imundo. Então não é possível. Tirando da salvação, meu querido e minha querida, todo o resto tem um preço e um preço alto. Não dá seus pulos para você ver, não. Não levanta amanhã e vai trabalhar para ver, não. Não pega a sua roupa e pega o passador, como dizia o falecido irmão aqui da igreja, e vai passar ela para você sair na roupa, para ver se ela não vai sair amarrotada. Vai sair amarrotada. Tirando a salvação, tudo tem um preço. Quando se diz as coisas de Deus, é um preço alto. No verso 25, corta o bosque que está ao pé dele. Vai lá no altar de Baal, derruba ele. Corta o bosque que está em volta dele. Pega o bosque que você cortou, as árvores que você cortou, faz dela lenha. No verso 26. E a lenha que cortares do bosque, queima o boi e o holocausto a mim. Servir a Deus é fruto de dedicação, renúncia e esforço. Não é uma brincadeira de casinha, não é uma brincadeira de faz de conta. Não é uma brincadeira de alívio de alma. Servir a Deus é um processo, servir a Deus é uma escolha, servir a Deus é um caminho. Servir a Deus é uma estrada que eu tenho que palmilhar. Quando a gente fala em palmilhar, não é fácil.
Fiquei com minha esteira queimada 2 semanas. Trocou uma peça, não é? Eu chamei um técnico lá do bairro. Trocou a peça. Não, essa peça. Comprou a peça, não era. Aí o mesmo técnico chegou lá. Não, mas é essa outra. Agora é o motor. Eu credo. Eu falei, eu comprei esse motor. Se não for, eu jogo esse trem fora. Vou correr na rua. Mas, enfim, todo o processo, fiquei 2 semanas sem caminhar. Engordei 1,5 kg. Virei sedentário. Retive líquidos. Quase fiquei gordo que nem uma porca da Samar. 2 semanas. Mas aí com muito custo, muita intercessão, pedindo revelação. Tive até uma revelação. Montamos e estava pesado. Senhor, não dá mais, eu não posso. Não é que eu não posso, eu não tenho para gastar mais. E agora, se o senhor sabe, aí eu fiz aquele drama, né? Falei, Senhor, o senhor sabe que se eu não andar, eu vou morrer. Porque eu vou ficar tão diabético quanto o não e vou morrer. Aí eu estava andando e pensei assim, não, está pesado, porque a correia dentada está puxada demais. Hoje fui lá, abri, tinha a tampa e frouxei o motor, já funcionou melhor. Mas deixa eu te contar um trem. Contei tudo esse drama da esteira. Foi para pedir oferta para ajudar a pagar o motor, não. Quando o pastor Carlos saiu da igreja, aí ele conta que as pessoas que conheciam ficaram assim, mas é sério, pastor também sabe, por que você é da igreja? E ele, com preguiça de explicar os reais motivos, ele fala assim, é porque o povo, crente é tudo cabeça fechada. Eu fui lá e propus fazer uma campanha para comprar um jet ski, quis doar dinheiro para me comprar um jet ski para mim, ninguém quis dar e apelou comigo, aí eu saí da igreja. Então não foi para comprar um motor, não. Foi para contar para você que vou te contar um trem. Andar não é de Deus, não. Depois você fica 2 semanas sem andar. Ontem eu quase morri. Andando mesmo que eu andava. Com uma diferença. Eu estava andando 6,9, eu estava andando 6,4, estava morrendo. Eu suei, minha pressão caiu, eu tive que segurar para não desmaiar. Ontem não foi tão ruim, mas foi ruim. Hoje já foi menos ruim, mas ainda foi ruim. Aí eu já estava terminando minha hora lá, pensando, gente, até da semana que vem para o meu organismo se adequar de novo a fazer essa caminhada. Para muitos de vocês, o caminho de Deus está deste pim. Fica tanto tempo sem andar com Deus que está tão canseira. Que é um esforço que quase que não vale a pena. Se não fosse o medo do inferno, a gente já tinha largado para lá, né? Né, Flávio? Se não fosse aquele maldito medo do inferno, que nossos pais ficaram colocando na gente lá atrás, a gente já tinha largado há muito tempo. Porque o caminho é estreito. Aliás, agora sim, Carol, Jesus falou desse caminho, né? O caminho estreito, ele é difícil, mas conduz à vida eterna. O espaçoso e o largo é um outro processo. Mas compensação, Juliana, é um outro destino. Então, tudo é onde nós queremos chegar. Mas é um caminho de esforço, de dedicação, de eu ir lá pegar lenha, eu ir lá fazer, juntar um... Não, nós estamos falando de um processo arquitetônico, de engenharia pesada para a época, juntar pedras que se encaixavam, e nessas pedras que se encaixavam, montar elas para fazer tipo uma mesa, cortar um bosque, tirar desse bosque cortado lenha, já estou cansado, já quase fui adorar Baal, que o processo estava mais rápido. Cortar o bosque, separar a lenha do bosque, e ir lá contar os bois, para pegar o boi de 7 anos, o segundo boi de 7 anos, para ir lá e queimar ele diante de Deus, para ser uma oferta aceitável naquele dia. Aplica isto a Jesus Cristo, te chamando para servir a Deus. É uma obra de dedicação, é uma obra de esforço, é uma obra de servir a Deus com interesse de coração. Um altar para Deus. Você pode? Gostaria de te perguntar isso nessa noite. Você pode levantar um altar para o Senhor, seu Deus?
caso aqui o teu Deus, né, como foi falado a pessoinha, mas ao seu Deus, ao teu Deus, você pode. Então tá. Esse altar tem que ter o primeiro lugar na sua vida, precisa ser suficiente. Nele, Deus deve ser honrado por sua grandeza. E lembre-se, exigirá muito esforço e muita dedicação. Esse é o altar. E no meio do caminho, de quebra, você ainda vai ter que derrubar alguns altares de Baal do seu coração. Eu te dou graças, eu te honro, eu amo a tua palavra. Tu és santo, é Deus de poder, meu Pai. Eu te amo. A despeito, Deus, de todos os percalços da vida, Deus, eu te amo. Amo a tua palavra, eu amo a tua revelação, meu Pai. Deus, a tua visão, meu Deus. Obrigado, Deus, porque podemos levantar um altar a ti. Podemos servir o Senhor, e obrigado porque o Senhor é suficiente. Ainda que venham as tribulações, o Senhor é suficiente. Me ensina a honrar a sua grandeza em toda e qualquer circunstância. Me ensina a não olhar para trás, a pagar o preço da fé que eu escolhi para mim. Com dedicação, com esforço, se tiver que juntar lenha do bosque que eu tive que cortar, se tiver que juntar pedras e erigir um altar, que seja, Pai, mas que o Senhor seja glorificado, Deus. Abençoa o teu povo, honro ao Senhor pela tua palavra, em o nome do Senhor Jesus. Nome de Jesus. Vamos cantar ao Senhor.